Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui, estou trazendo para vocês mais um exercício resolvido de equilíbrio do corpo rígido da nossa disciplina, beleza? Vamos lá para a lousinha virtual que a gente tem bastante coisa para fazer. Então o exercício é esse aqui, pessoal. Ele é um exercício que eu particularmente gosto muito. Todo semestre que eu dou essa disciplina, eu sempre trago esse exercício porque ele traz uma compreensão muito grande sobre o que está acontecendo aqui e principalmente sobre esforços internos. Então vamos lá. O exercício diz o seguinte, olha. Para testar a deflexão de uma viga uniforme de 200 libras, o rapaz de 120 libras exerce uma força de tração de 40 libras sobre o cabo, conforme a figura. Calcule a força suportada pelo pino em O. Então, olha só que exercício rico. A gente tem várias coisas aqui, ó. A gente tem um rapaz, ele está em cima da viga, ele tem uma força-peso, a viga tem uma força-peso também, ó, de 200 libras. Esse cabo aqui, ele passa por uma polia e ele passa por outras duas polias aqui, ele está travado aqui na viga. Eu tenho um apoio simples aqui e eu tenho um pino aqui atrás. Como eu discuti com vocês já em outra aula, quando eu tenho um conjunto de corpos rígidos aqui em equilíbrio e eu só quero analisar as reações em um ponto desse conjunto, eu posso considerar, não é bem considerar, né? Mas eu posso idealizar esse sistema como se ele fosse um corpo único e não múltiplos corpos separados. Porque aqui no homem, ó, se você for separar, você precisaria saber o coeficiente de atrito nos pés dele aqui, você precisaria saber a geometria das pernas dele, a altura que a mão está segurando, o ângulo dessa força, tem um monte de coisa que você precisaria saber para definir todas essas forças aqui. E no fundo, você não precisa saber. Olha só que legal. Lembra aquela fronteira que eu falei para vocês? A gente vai desenhar essa fronteira novamente para a gente saber onde que a gente vai colocar as nossas forças. Lógico que você tem que desenhar a sua fronteira de uma maneira que você consiga representar o seu problema, porque se você transformar muita força em força interna, aí você não consegue resolver, né? Então eu vou voltar essa imagem aqui para o lugar e vamos traçar uma fronteira. Então qual que vai ser a fronteira aqui do meu sistema? Olha, o homem vai ficar dentro da fronteira, esse cabo aqui também vai. E aí eu vou fazer assim, ó. Essa fronteira vai cortar esses dois cabos aqui. E ela vai passar aqui embaixo desse apoio aqui. Vai passar aqui pelo pino e vai voltar para cá. Esta será a minha fronteira. Certo? Então agora tudo isso daqui é um corpo rígido só. Repara que todas as forças aqui, força de contato dos pés, força de atrito, força de tração no cabo, aqui nesta porção aqui superior do cabo, está tudo dentro da fronteira, não preciso me importar. Onde tem pontos cruzando a fronteira? Onde tem forças cruzando a fronteira? Neste cabo tem a força cruzando a fronteira, uma tração que eu preciso incluir. Neste cabo também tem uma tração que eu preciso incluir. Eu tenho a reação nesse apoio simples. Eu tenho as reações neste pino aqui. Eu tenho a força-peso do rapaz e eu tenho a força-peso da viga, que são duas forças de corpo. E eu preciso incluí-las porque as forças de corpo elas estão sempre para fora da fronteira, estão sempre cruzando a fronteira. Então, olha só, vou agora fazer o DCL. Muito importante, pessoal. Todo problema que a gente for resolver começa com DCL. Todo problema que a gente for resolver começa com DCL. Então, se você começar a resolver um problema na sua avaliação, você tem obrigatoriamente que fazer o DCL. Por quê? Porque eu sou um professor chato? Não, porque o DCL é uma ferramenta importantíssima, ele é uma ferramenta de pensamento, de idealização. Você não consegue contemplar tudo dentro da sua cabeça, você precisa desenhar. Isso é necessário, pessoal. Estou ensinando vocês a pensar. Então, o DCL é necessário em todos os exercícios. Então, a gente vai começar aqui o nosso DCL desenhando o corpo, né? Nosso corpo rígido aqui, ó, tá aqui. E ele tem algumas coisas aqui também que eu não vou nem desenhar em detalhes, ó. Aqui e aqui. Lógico, aqui dentro vai ter o rapazinho lá,
bonitão, segurando a cordinha aqui. Parece que ele tá dando um Hadouken, na verdade. Mas ele tá segurando a cordinha tá vindo aqui pra polia. Não precisaria desenhar isso aqui, só para você entender o que eu tô fazendo. Agora eu preciso colocar forças aqui. Então olha só, aqui ó, eu tenho uma força que cruzou a fronteira. Então eu preciso colocar essa força, que é uma força de tração no cabo. A força de tração no cabo, ela está puxando a viga para baixo, né? Então a gente vai ter uma força que ela tá, a tração no cabo tá assim, assim e assim. Então essas duas forças de tração aqui eu vou ter que incluir. Eu tenho uma força de tração aqui e eu tenho uma força de tração mais ou menos aqui. As duas valem T de tração, que são as 40 libras lá. O que mais que eu tenho? Aqui no ponto A eu tenho um apoio simples. Então, aqui é o meu ponto A. Apoio simples é só uma força vertical, que eu vou chamar de RAY. Aqui no ponto O eu tenho um pino. Aqui no ponto O. O pino vai me dar duas reações em força. Uma na vertical e uma na horizontal. Então eu tenho ROY e ROX. Forças peso. Eu tenho uma força peso aqui do rapaz, que eu vou chamar de PR. E eu tenho uma força peso da viga. Onde que está a força peso da viga? Olha lá no enunciado. Viga uniforme. Se ela é uniforme, pessoal, densidade constante, geometria bonitinha aqui, está no centro geométrico, que é o centro da viga. Então tá bem aqui, ó. Aqui eu vou ter o peso da viga. Então agora a gente consegue colocar as medidas, né? Daqui até aqui eu tenho 2 pés. Daqui até aqui, desculpa pela destreza ausente aí, pessoal, eu tenho 4 pés. A viga tem 2 mais 6 mais 2, 10 pés, tá certo? Se ela tem 10 pés, o peso está em 5 pés, menos 2 daqui, daqui até aqui tem que ter 3 pés. Depois daqui até aqui, a gente sabe que tem 3 pés também, e daqui até aqui, mais 2 pés. Ok, bom, vamos dar uma analisada aqui agora. O que eu conheço? O peso do rapaz eu conheço, o peso da viga eu conheço, as trações eu conheço, reação em A eu quero encontrar, reações em O eu quero encontrar. Então eu tenho 3 incógnitas, eu tenho um corpo rígido só, esse um corpo rígido só vai me dar 3 equações. Então eu posso utilizar 3 equações para resolver. Como que eu gosto de resolver esse exercício? Eu sempre escolho uma ordem que vai me dar equações que tem um mínimo de incógnitas para resolver. Então olha só, vamos anotar aqui, que equações que eu posso usar? Eu posso usar somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0 e somatória dos momentos em z igual a 0. Lembrando que o nosso eixo x está para cá e o nosso eixo y está para cima. Beleza. Então o que vai acontecer aqui? Bom, se eu olhar para as incógnitas, que é a forma mais fácil de ver, a gente tem uma incógnita horizontal e 2 verticais. Se eu tenho uma horizontal, ela é a única que aparece na minha somatória das forças em x. Então eu posso fazer a somatória das forças em x primeiro, né? Então começando a resolver aqui, olha só, somatória das forças em x vai ser igual a ROX positivo, porque está na direção de x. Não tem mais nada para somar, não tem mais nenhuma força na horizontal. Isso aqui é igual a 0. Somatória das forças em x igual a 0, o que me dá diretamente que ROX é igual a 0. Beleza. Aqui olha que interessante. O exercício, ele pede as forças em O. Ele nem pede a força em A. Eu nem preciso resolver essa força em A. Se eu não preciso resolver a força em A, qual que vai ser o próximo passo?
vai ser fazer uma somatória de... Olha, se eu fizesse uma somatória de forças na vertical, eu vou ficar com duas incógnitas, não é uma boa ideia. Mas eu posso fazer uma somatória de momentos. Se eu fizer em qualquer ponto aqui, eu vou ficar com duas incógnitas. Se eu fizer em torno do ponto O, ROX e ROY não geram um momento em torno do ponto O, e a minha única incógnita vai ser RAY, que eu não quero calcular. Então eu posso fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A. Por que isso? Porque aí RAY não vai fazer momento em torno do ponto A, ela não entra nessa somatória dos momentos. ROX também não faz momento em torno do ponto A. Tudo bem que a gente já conhece ele, mas ele é colinear com o ponto A também, então ele não gera momento em torno de A. E a minha única incógnita aqui vai ser ROY, que é o que eu quero resolver. Então a gente vai fazer uma somatória dos momentos em Z em torno do ponto A aqui, ó. Somatória dos momentos em Z em torno do ponto A. E isso será igual a... Bom, tenho várias forças aqui. Lembrando que pela regra da mão direita, o nosso sentido positivo para os momentos é esse aqui, ó. Nosso sentido anti-horário. Então, olha só. Essas duas forças T, PR e PV geram momentos positivos em torno do ponto A. E ROY também gera um momento positivo em torno do ponto A. Então, a gente vai realmente somar tudo aqui, ó. Eu tenho essa primeira força T com um braço de 2 mais 3 mais 3 igual a 8 pés em torno do ponto A. Então, eu tenho 8T. Depois eu tenho essa segunda força T aqui com um braço de 3 mais 3 igual a 6 pés em torno do ponto A. Então, mais 6T. A força PR, ela tem um braço aqui de... Olha só, eu tenho 2 mais 3 mais 3, 8, menos 4 daqui, vão sobrar 4 pés aqui. Então, essa força PR tem um braço de 4 pés em torno do ponto A aqui. Então, mais PR que multiplica 4. RAY não gera momento em torno de A, ROX não gera momento em torno de A, e ROY tem um braço de 2 pés aqui para gerar um momento positivo em torno de A. Então, mais 2 ROY. E por último aqui, pessoal, tem o momento da força PV em torno do ponto A aqui. Ele tem um braço de 3 pés aqui, né? Então, mais 3 PV. E essa somatória dos momentos em torno de A tem que dar 0. Então, vamos reorganizar essa equação aqui. Eu tenho ROY igual a 8T com 6T, 14. Passa para lá, menos 14, dividido por 2, menos 7T. 4PR passa para lá, menos 4, dividido por 2, menos 2PR. O ROY já está contabilizado aqui. 3PV passa para lá, menos 3PV, dividido por 2, menos 3 sobre 2PV. Agora, substituindo os valores, isso daqui dá menos 7, que multiplica 40, menos 2, que multiplica 120, menos 3 sobre 2, que multiplica 200. Isso daqui dá menos 280, menos 240, menos 300, que dá menos 820. Que unidade, pessoal? A gente está usando como unidade de força Libra, então aqui vai sair em Libra. Legal. Olha só que interessante. A gente teve um resultado aqui negativo. O que significa o resultado negativo? E isso aqui é importante. Isso aqui é um outro motivo pelo qual você precisa fazer o DCL. Quando você monta o seu DCL e coloca os eixos e coloca o sentido das forças aqui, você está assumindo uma coisa, certo? No caso do ROY aqui, vou até copiar ele para cá. No caso do ROY, a gente assumiu ele para cima aqui, porque eu posso colocar para o lado que eu quiser. Eu nem pensei para que lado esse ROY ia estar apontando aí, tá certo? Eu simplesmente coloquei a reação aqui e vamos que vamos. Aí a gente chegou em um resultado negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá no meu DCL, a força ROY está definida para cima. Porém, fisicamente, essa força aqui está apontando para baixo. Fisicamente é o verdinho aqui que está acontecendo, ó.
Isso faz sentido? Bom, isso faz sentido sim, porque olha, se eu tenho 2 forças, 3 forças, 4 forças, todas puxando o meu corpo para baixo desse lado aqui, e ele está apoiado aqui em torno do ponto A, esse ponto aqui que é o ponto O, ele vai tender a levantar. Então eu preciso de uma reação que puxe esse ponto O para baixo. Essa reação está aqui, ó, tá certo? Então faz todo o sentido do mundo. O sinal do seu resultado, ele está diretamente atrelado então com o seu DCL. Se eu tivesse colocado essa força ROY para baixo aqui no meu DCL, uma coisa que até você pode fazer como um exercício de casa, aí resolver esse problema com ROY para baixo, você vai perceber que vai dar positivo. Né? Por que vai dar positivo? Porque você definiu ele para baixo e ele fisicamente ele está para baixo. Então o que acontece? Você fazendo uma prova e um colega seu fazendo uma prova, um exercício, os resultados podem dar diferentes. Os sinais podem dar diferentes. Por quê? Porque os DCLs são diferentes. Fisicamente tem que estar acontecendo a mesma coisa. Não importa se eu coloquei o ROY para cima ou para baixo, fisicamente ele está para baixo. E fisicamente ele vale 820 libras para baixo. Mas, dependendo do seu DCL, esse sinal aqui pode se alterar. Beleza? Então era isso que eu queria explicar para vocês com esse exercício, pessoal. Excelente exercício, gosto bastante. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.